temos aí bomba no caso Marielle. Olha só, e eis que aos 47 minutos do segundo tempo chega Lewandowski e anuncia o seguinte: a delação do assassino de Marielle, Rony Lessa, foi homologada pelo Alexandre de Moraes. E o Lewandowski, que não teve acesso à delação, ele diz o seguinte: olha, o caso está muito próximo de ser elucidado. O que dizem aí, muita gente aí que tem fontes na Polícia Federal, é o seguinte: o Rony Lessa disse quem são os mandantes do caso Marielle. A Polícia Federal conseguiu, através de localização de celular, através de outros tipos de provas, conseguiu provar que aquilo realmente era verdade. Então não adianta só uma delação se não tiver provas, não. Ele disse quem é ou quem são os mandantes. A polícia conseguiu provar tudo o que o Rony Lessa falou e o que falta agora é a parte jurídica, que é o seguinte: a delação foi homologada, o Alexandre de Moraes deu ali a assinatura para homologar e agora falta tramitar ali a parte jurídica para depois a polícia poder dizer: olha, está aqui elucidado o caso Marielle. Isso deve ser feito nos próximos dias. O diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, ele falou no final do ano passado que o caso Marielle seria elucidado no primeiro trimestre desse ano. Ele falou: até o primeiro trimestre de 2024 o caso será elucidado. Isso foi em dezembro, comecinho de dezembro. Foi também numa coletiva em que o Flávio Dino falou do caso Marielle. E o Flávio Dino também, ele estava deixando o Ministério da Justiça, ele falou: isso vai ser elucidado muito em breve. Pois bem, primeiro trimestre são os primeiros 3 meses e nós estamos aí no final de março, então é até o final do mês. Realmente ali quando deu prazo o diretor-geral da Polícia Federal, ele já estava sabendo de coisas que nós não sabíamos, ele já tinha fonte ali tanto de gente no STJ como do delegado do caso, que estão em contato. Lembremos, o delegado e os agentes não podem sair vazando parte da investigação para o ministro, para o diretor-geral, mas eles podem dizer: olha, está elucidado, já sabemos quem é, já sabemos como que tá, falta aqui um detalhe ou outro. Eles podem dizer assim, com um detalhe ou outro, não podem dizer: foi fulano, foi cicrano, foi assim, foi assado. Pois bem, eis que a polícia agora sabe quem são, tá faltando isso aí, e muito em breve serão anunciados aí os mandantes do caso Marielle. A única dúvida que resta aí é saber o seguinte: será que vão também dizer os motivos do assassinato da Marielle? Pois bem, na Globo, o César Trari, ele várias vezes durante o caso Marielle aí nos últimos meses, ele aparece com fontes da Polícia Federal. Desde que a Polícia Federal tomou o caso, ele aparece ali com algum furo sobre o caso. E ele diz o seguinte, que a polícia vai sim elucidar também o motivo do assassinato da Marielle. Não é só, olha, fulano, cicrano, beltrano mandaram. Não. Tem o motivo. Então nós saberemos muito em breve também a motivação. A coisa tá feia, tem muita gente apavorada em Brasília. Eu falei aqui faz uns dias, e isso está acontecendo no bolsonarismo, eles estão apavorados com a chance de ser o Bolsonaro, tá? Ou de ser alguém ligado à família Bolsonaro. Perto da família Bolsonaro, tem gente apavorada porque a investigação está nas mãos do Alexandre de Moraes, e eles creem que o Alexandre vai culpar o Bolsonaro, seja a culpa dele ou não. Então tem gente aí acreditando que nos próximos dias a polícia vai culpar o Bolsonaro por isso, ou alguém da família Bolsonaro. Então tá um pânico ali generalizado, mas o que a imprensa diz é o seguinte: o nome citado teria sido do deputado Chiquinho Brazão. Aliás, a família Brazão sempre foi amiga da família Bolsonaro, muito amiga, também ligada às mesmas milícias que a família Bolsonaro é ligada, muitas ligações mesmo. E aí, o que dizem é o seguinte: olha só como casa com a história que foi dita aí nos últimos dias. O Domingos Brazão, ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Domingos Brazão, ele tem foro privilegiado no STJ. O Chiquinho Brazão, irmão dele, ele é deputado federal e ele tem foro privilegiado no STF. O Domingos Brazão, na época do assassinato da Marielle, ele, apesar dele ter foro no STJ, ele estava afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, afastado por corrupção. Chegou, o amigo aí do Flávio Bolsonaro chegou a ser preso por corrupção, então ele estava afastado. Pois bem, eis que
O jornal O Globo noticiou faz alguns dias o seguinte: olha, teve uma discussão no STJ porque o suspeito aí de ser mandante, no caso Marielle, ele tinha foro no STJ na época do crime, mas hoje ele tem foro no STF. Então não se sabe qual é o foro dele. Eu até falei, olha, tinha alguém que tinha foro no STJ em 2018 e que hoje tem foro no STF. Inclusive, o pai dele é vizinho do assassino, que é o senador Flávio Bolsonaro. Porém, a Globo retirou esse parágrafo da matéria horas depois. Eu falei, que coisa estranha. Mas tem outras matérias da Globo de janeiro falando dessa reunião do STJ, uma reunião secreta, em que eles estavam ali decidindo o foro. Pois bem, o que quase ninguém sabia é que o Chiquinho Brasão não tinha foro privilegiado até pouco tempo atrás, porque ele estava afastado do cargo de deputado federal. O Chiquinho Brasão, ele ficou por 4 meses como secretário no município do Rio de Janeiro, na prefeitura, do Eduardo Paes. O Eduardo Paes contratou ali o Chiquinho Brasão como secretário. Então ele não estava mais no cargo de deputado federal. Portanto, o Chiquinho Brasão estava sem foro privilegiado. No final de janeiro, justo quando se falou ali, olha, deve ter teve novidade no caso Marielle, deve ter a delação do Rony Lessa, e aí foi ventilado o nome do Domingos Brazão, o Chiquinho Brasão foi demitido ele se demitiu da prefeitura do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes não o demitiu. E aí o que aconteceu? O Chiquinho Brasão voltou a ser deputado e aí passou a ter foro privilegiado no STF. Em 2018, quando a Marielle Franco foi assassinada, o Chiquinho Brasão era deputado federal. Então tem uma coisa ali que pelas notícias não fez muito sentido, que era o seguinte, diziam que era alguém que tinha foro no STJ e hoje tem no STF, o Chiquinho tinha no STF e até janeiro desse ano, o comecinho de fevereiro, ele tinha foro nenhum. Então tinha no STF nenhum. E o irmão dele passou a ter no STJ. Também, se você pensar, faz sentido a tese de que, olha, estava sendo julgado no STJ porque o Domingos Brazão tinha foro lá. Estava afastado na época do crime? Tá. Mas ele já era ministro do TCE, Tribunal de Contas do Estado. Então o foro dele é no STJ, hoje ele é ministro também, hoje ele está empossado, tudo mais, é ministro, então o foro é lá. O Chiquinho Brasão voltou a ser deputado federal, deve ter sido citado, é irmão do Domingos Brazão. Se os dois têm ligação, se um tem ligação com as milícias, os dois têm. Não são só eles têm também vereador na família, uma família muito grande, a família Brazão, com muito contato com as milícias, então o foro passou a ser o STF, então muda para o Alexandre de Moraes. Se for exatamente isso, é o que parte da imprensa está dizendo. Então faz algum sentido. O que não faz é dizer que tinha foro no STJ na época, porque o Chiquinho Brasão já tinha foro no STF. Já tinha. Ok. Pois bem, as reportagens aí, isso torna mais suspeito. As reportagens tentaram entrar em contato com o Chiquinho Brasão e com o Domingos Brazão. E nenhum dos dois respondeu nenhum dos veículos de imprensa. Nada. Os dois estão caladinhos. Em janeiro, o Domingos Brazão deu uma entrevista para O Globo, em que ele falou que não tinha nada a ver com isso, que estavam tentando incriminá-lo, que é o pessoal que é contra ele que estava tentando incriminar, que é o pessoal do outro lado, que obviamente, se você vê quem é o escritório do crime, ele não falou escritório do crime, ele falou os assassinos da Marielle ali, no caso, todo o pessoal ligado ao escritório do crime, eles hoje estão do outro lado, contra as pessoas ligadas a ele, que nada disso é verdade. Pois bem, disse isso o Domingos Brazão. Só que tem uma coisa, em 2019 teve uma investigação aí da Procuradoria-Geral da República, já eu posso, quem quiser comentar aí, eu republico o vídeo de 2019, em que a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, no último dia dela como Procuradora-Geral da República, ela apresentou uma denúncia. E nessa denúncia ela dizia o seguinte, olha, no caso do assassinato da Marielle, lembremos, a PGR não podia investigar o caso estava com o Ministério Público do Rio de Janeiro, inclusive a delegada do caso era uma que tinha camisa assim de Bolsonaro, era uma bolsominion raiz. Pois bem, ali a Raquel Dodge disse o seguinte, olha, a gente investigou quem estava tentando desviar a investigação do caso. E a gente descobriu que gente ligada ao Domingos Brazão, e ele foi denunciado nominalmente, Domingos Brazão, e aí várias pessoas ligadas a ele, como tentando ali desviar as investigações.
Eu falei aqui por anos, de 2019 até hoje, isso aí, 4 anos e meio, eu falei aqui, olha, geralmente, quem tenta desviar o foco de uma investigação, mas é raro que não seja isso. Se tem investigação indo para cá, e fulano falou, não, vai para lá, e o caminho era esse mesmo, e fulano, não, desvia do caminho certo, geralmente é porque esse fulano, ele tinha alguma coisa a ver com o crime. No caso do Domingos Brazão, eu citei aqui, eu falei, olha, quando teve a CPI das milícias no Rio de Janeiro, CPI que foi chefiada pelo Freixo, o Freixo que tinha como chefe de gabinete a Marielle Franco, na época. Só 2 deputados estaduais votaram contra a CPI das milícias. Flávio Bolsonaro e Domingos Brazão. O Flávio Bolsonaro e o Domingos Brazão, várias vezes, isso tá ali nos arquivos da Assembleia Legislativa, tá? É coisa que você consegue checar. Várias vezes os dois homenagearam policiais militares, os mesmos. Assim, os dois votam aqui para homenagear tal policial militar. Sempre milicianos. Muitos deles ligados ao Adriano da Nóbrega. Inclusive, o Flávio foi quem fez ali a moção para que o Adriano da Nóbrega, quando estava preso por assassinato, fosse homenageado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e o Domingos Brazão foi um dos que votou a favor. Então você vê, tem ligação entre os dois e as mesmas milícias. Amigos, o Bolsonaro pega uma foto de 2006 do Domingos Brazão, em 2006, em que boa parte aí do Centrão estava apoiando lá o governo Lula. O Lula tinha ampla maioria no Congresso naquela época, para dizer, olha, ele é petista. Só que o Domingos Brazão naquela época, até o Bolsonaro naquela época falava que o ministro da Defesa tinha que ser o Genuíno, tá? O José Genuíno do PT. E o Bolsonaro falava que votou no Lula com muito orgulho. Naquela época estavam todos eles com o governo Lula, tá? Todos eles queriam fazer parte do governo, da situação e não da oposição. Lembre-se, Centrão. O Bolsonaro era Centrão. Depois foi indo cada vez mais para a direita. Enfim, o Bolsonaro usa isso para falar, nossa, eles são amigos do PT. Mas não. Sempre foram amigos do bolsonarismo, que na época era parte do Centrão. E depois, quando foi indo para a direita o bolsonarismo, a família Brazão passou a continuar ali, aliada sempre do bolsonarismo. Não muito próximos politicamente de uns anos para cá, mas ainda assim aliados. Principalmente depois do assassinato da Marielle, aí é que eles se distanciaram mais e politicamente você não viu os Brazão tendo aí algum tipo de destaque, ou nem tentando, nem sequer tentaram ter algum tipo de destaque no governo Bolsonaro. Se por algum motivo eles não, vamos continuar juntos aqui, vamos aqui fingir que a gente nunca teve nada juntos. E aí o Bolsonaro até usa isso para falar, tá vendo? Olha, não sou eu, não é minha família. Chegou a usar isso ali em janeiro. Depois, quando a investigação chegou ao Alexandre de Moraes, o Bolsonaro, caladinho. Tá um pânico lá na família Bolsonaro, um pânico danado. Eu não sei se o pânico é porque eles têm alguma coisa, porque eu já falei aqui inúmeras vezes. É impossível falar do caso Marielle sem citar família Bolsonaro. Por quê? Porque o assassino é vizinho do Bolsonaro. Para começar, o assassino Rony Lessa, que fechou a delação, ele é vizinho de Jair Bolsonaro. O filho do Bolsonaro namorou a filha do assassino. Imagine você se o Lula tivesse um filho ou uma filha que namorou um filho ou uma filha de um assassino, de algum bolsonarista famoso. Imagina o escândalo que seria. Pois bem, mais do que isso, o assassino pertencia à milícia Escritório do Crime, cujo chefe, Adriano da Nóbrega, era amigo pessoal do Flávio Bolsonaro, foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro 2 vezes, foi visitado pelo Flávio Bolsonaro quando estava preso e foi citado pelo Jair Bolsonaro como um policial inocente que está preso. Esse é o Adriano da Nóbrega, amigo da família. E cuja mãe e a ex-esposa do Adriano da Nóbrega foram cúmplices do Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Aí você fala, caraca, o cara que é chefe da milícia que mandou matar tem ligação assim com a família. E o assassino é vizinho. Só que mais do que isso, o Elcio Queiroz, que também fechou delação, quando ele entrou no condomínio Vivendas da Barra, e eu tô muito curioso para saber se a Polícia Federal perguntou isso na delação dele, porque se não perguntou eu vou ficar chocado. Mas assim, vai cair meu queixo. Que é o seguinte, por que quando você entrou no condomínio Vivendas da Barra para buscar o assassino, você falou que ia para a casa 58, a casa de Jair Bolsonaro, que é o que está anotado no livro de visitas ali do condomínio Vivendas da Barra. Pois bem, esse é o outro.
que fechou a delação. Ele tem foto com o Bolsonaro e disse que ia para casa do Bolsonaro. Então, por conta dessas coisas, é impossível falar do caso Marielle sem você citar a família Bolsonaro. Até aí, se são apenas enormes coincidências, saberemos em poucos dias, segundo Lewandowski. O Lewandowski disse que falou com o Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes garantiu para ele o seguinte: olha, o caso está ali praticamente elucidado. Lembre-se, o Alexandre de Moraes, como novo relator do caso, ele tem acesso a tudo, absolutamente tudo. Então o Alexandre de Moraes viu toda a investigação, ele viu o depoimento do Rony Lessa, a delação aí que ninguém sabe o que ele falou, viu a delação do Elcio Queiroz, que ninguém sabe aí todo o conteúdo, e ele falou: ó, o caso está elucidado, pode ir lá o Lewandowski na frente de toda a imprensa e pode dizer, ó, em breve teremos o resultado, que só faltam os trâmites jurídicos, ou seja, é só prazo processual o que está faltando para que a Polícia Federal possa dizer oficialmente: olha, temos aqui os assassinos da Marielle Franco e o motivo foi esse, da Marielle e do Anderson. Lembremos, o crime foi contra a Marielle, o Anderson estava lá porque era o motorista e acabou aí sendo assassinado também, infelizmente. Veremos, depois de tantos anos aí, finalmente a solução e a justiça será feita. Eu peço sua inscrição no canal. Falou!